Olá, tudo bem? A paz de Jesus Cristo. Queridos, às vezes as pessoas me perguntam como que eu me mantenho na fé. E não existe um passe mágico, não existe algo que a gente faz ou inventa que faz com que nós permaneçamos na fé. A gente precisa ter algumas disciplinas na vida. Para a gente permanecer no Evangelho, é necessário a gente entender que precisamos de 3 princípios básicos. Primeira, oração. Segunda, leitura bíblica. Terceira, santificação por meio do jejum, por meio do fugir da aparência do mal. Nós precisamos trabalhar isso em nós. E muitas vezes nós não estamos interessados em se autodesafiar. Muitas vezes nós não estamos interessados em investir na nossa vida espiritual. Infelizmente nós vivemos num mundo que nós pensamos simplesmente em viver o agora, o hoje. Acabamos deixando as coisas de Deus de lado. Quantas pessoas que eu vejo aí que estão com uma vida totalmente devastada, não tem vida familiar, uma vida conjugal, uma vida profissional, não tem uma vida social, porque pelo simples fato, ela se autodenomina uma pessoa fracassada, acha que para ela não tem mais jeito e acaba não correndo atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos. O que eu quero dizer para vocês é que em Jesus nós conseguimos vencer todos os limites que às vezes nos é imposto. Então nós precisamos entender que Jesus ele tem o melhor para nós. E eu queria falar sobre o princípio do preparo para vivermos com Cristo, que é a leitura bíblica. Se nós não temos este alimento, esse revestimento, infelizmente nós estamos sujeitos a perecer de uma forma desastrosa. Eu vejo muitas pessoas vindo para o reino, vindo para Jesus, só que infelizmente não tem investido na sua vida espiritual, por meio da leitura. Até mesmo porque, infelizmente, no Brasil nós não temos essa cultura de leitura. As pessoas têm muita dificuldade de pegar uma Bíblia para ler, as pessoas têm muita dificuldade de pegar algo para ler. Eu não digo só na questão espiritual, que é a Bíblia, mas também digo sobre qualquer outra coisa. As pessoas têm dificuldade para ler. Infelizmente, o Brasil é muito pobre nessa questão de leitura. Nós sofremos um pouco com isso. A juventude hoje, se a gente perguntar para um jovem quantos livros você leu durante um ano, ele vai dizer que às vezes não leu uma linha de um livro. Infelizmente, nós temos isso. Mas, queridos, para alicerçar minha fé em Cristo, eu preciso entender que eu preciso de Bíblia. Ele é o meu revestimento, é o meu alimento espiritual. Se eu não tiver a palavra de Deus em minha vida, infelizmente, eu vou ser caçado como uma presa por Satanás. Então eu preciso estar alicerçado em Cristo por meio do Evangelho. Eu queria ler um texto para você que fica lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 8, diz assim, ó: Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Queridos, por que a gente peca? Por que a gente erra? Por que às vezes nós estamos firmes com Jesus hoje e amanhã a gente já está instável, a gente já sai da presença de Deus? Porque infelizmente nós não consultamos a palavra de Deus. Às vezes nós vamos sair da nossa casa de manhãzinha e a primeira coisa que nós vamos ver é se vai chover, se vai fazer frio, Se for chover, eu tenho que levar minha sombrinha. Se for fazer frio, eu preciso levar uma blusa a mais. E assim consecutivamente. Então nós somos muito bons em previsões. Nós prevemos todas as coisas naturais,
mas infelizmente nós não prevemos as coisas espirituais que é necessário nós prevermos. Então a palavra de Deus ela vai trazer, né, esse alicerce para nós, essa base para que a gente possa, né, lutar contra as tentações, lutar contra o mal. A palavra de Deus é um manual de instrução. É como se fosse hoje para nós um GPS que nos leva, né, nos lugares aonde nós precisamos ir. Então, queridos, lá em 1 Timóteo, deixa eu abrir aqui para nós lermos juntos. Eu não queria trazer nada meu, queridos, eu queria trazer a palavra de Deus, para que você viesse estar alicerçado no Evangelho de Cristo. Eu quero te estimular a ler a palavra. Eu quero te estimular a lutar contra, né, as hostes do mal, por meio do Evangelho. Com a sua força, queridos. Você às vezes já tentou com todas as suas forças lutar contra o mal e não tem tido êxito naquilo que você tem tentado. Então a palavra de Deus ela serve de esteio para nós. Ela é a base de vida espiritual. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Ou seja, se não temos palavra de Deus, se não temos Bíblia, é o que eu disse lá atrás, estamos caminhando para o caminho de morte. Então, queridos, a gente precisa da palavra de Deus e nós precisamos nos revestir. Vamos ver qual que é a roupa que Paulo vai nos ensinar nós usarmos, que fica lá na carta de Romanos. Só confirmar aqui, meus queridos. É bênção demais. É bênção demais. Nós precisamos aprender um pouquinho da palavra de Deus, sair da zona de conforto e entender que nós necessitamos da palavra. Em Romanos capítulo 13... Vamos lá em Romanos. Romanos capítulo 13. Bíblia é sustentabilidade. Nós comemos arroz e feijão para sustentar o nosso corpo. Às vezes nós comemos até uma carninha, né, um zoião. Nós precisamos sustentar, né, esse corpo nosso cansado. Então a gente se esforça. Quem aqui deixa de tomar café da manhã, deixa de almoçar, deixa de jantar? Né? Às vezes acontece da gente ficar sem tomar o café da manhã. Mas sem o almoço, sem a janta, muitas vezes a gente não fica. Então a gente entende que a gente precisa sustentar o nosso corpo. Então a vida espiritual não é diferente. A gente precisa sustentar a nossa vida espiritual por meio da palavra. Se eu não como a palavra de Deus, né? Se eu não injeto o Evangelho de Cristo dentro de mim, eu vou morrer, vou padecer. Né? É como se fosse uma pessoa que passasse fome e ficasse na fraqueza. Queridos, capítulo 13... de Romanos, verso 12 ao 14 diz assim: a noite está quase acabando, e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Então, queridos, o pecado é como se fosse uma roupa suja em nós. Nós precisamos, quando nós estamos sujos, o que nós fazemos? Qual que é a atitude nossa que nós tomamos quando nós estamos sujos? Tem pessoas que não gostam de tomar banho, né? Quando a pessoa não toma banho, ela fede, né? Ela cheira mal. Infelizmente, ela já não pode, né, estar no meio da sociedade, porque ela vai ser rejeitada automaticamente pelo mau odor que ela está ali exalando, né? Então, a Bíblia ela compara o pecado como se fosse um mau odor, como se fosse um fedor, né? Uma carniça. Então, a noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, olha o que Jesus diz aqui, por meio de Paulo. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos como a descendência à vista de todos. A decência, perdão. Vivamos com decência à vista de todos. Então, queridos, nós precisamos mudar a forma de vida. Eu só vou mudar quando eu começar a inculcar a palavra de Deus dentro do meu coração. Senão não tem como eu
né? A palavra de Deus ela vem para nos ensinar, para nos repreender, né? Para nos pôr na direção correta novamente. E se nós não temos palavra de Deus, infelizmente nós vamos morrer, nós vamos padecer. Não participem de festas desregradas, né? Nós gostamos muito de festa. Eu ouço a galera falando, esses dias até vi alguém dizendo que, nossa, não vejo a hora, né, de sair dessa pandemia para ir para as raves e tal, para curtir, né? As pessoas querem curtir, mas acaba esquecendo que muitas vezes essas festas desregradas, ela vai trazer uma destruição em nossa alma. E a nossa alma, queridos, ela é eterna. Tanto vamos viver na eternidade com Deus nos céus, quanto também vamos viver, né, se vivemos uma vida desregrada, vamos viver na eternidade no inferno. Nós vamos ser lançados num lago de fogo, né? Então nós precisamos entender que nós precisamos zelar desta alma que existe dentro de nós. Esse nosso corpo mortal que muitas vezes nós choramos na beira do caixão, né? Que ficamos lá, por que você se foi? Né? E se descabela todo na beira do caixão e tal, e chorando por causa dessa matéria aqui. Cara, essa matéria ela vai ser destruída. A palavra de Deus diz que nós ressuscitaremos num corpo glorificado. Então, esse corpo nosso é um corpo mortal, é uma matéria. Nós temos que zelar da nossa alma, queridos. Nós temos que zelar daquilo que Deus mais ama em nós, que é a nossa alma. Queridos, se você não se preparar para viver na eternidade, infelizmente você vai viver na eternidade com Cristo, infelizmente você vai viver, né, no inferno. É uma palavra forte? É muito forte, queridos, mas é a realidade. Jesus ele fala mais do inferno do que do céu, né, nos evangelhos. Então nós precisamos nos atentar. Estou vendo aí jovens se perdendo, jovens morrendo, né, pessoas tirando as suas próprias vidas porque infelizmente já não tem mais sentido, né, não tem mais sentido de vida. Eu quero te motivar, eu quero, né, trazer para você uma nova esperança que é Cristo. Nós precisamos de Cristo em nossas vidas. Olha o que Paulo diz aqui: não participem de festanças desregradas, de bebedeiras. Porque a bebida, queridos, às vezes as pessoas falam assim, não é pecado beber. A questão não é se é pecado ou não é. A questão é que a bebida, infelizmente, ela traz uma instabilidade para nós. Coisas que nós não teríamos coragem, em sã consciência, nós começamos a ter coragem quando nós estamos, né, entorpecidos pela bebida alcoólica. Então, não é questão de se é pecado ou não. Nós temos que ter bom senso, cara. Será que a bebida alcoólica ela vai fazer mal para mim? Será que a bebida alcoólica ela vai fazer mal para minha família, para as pessoas que estão à minha volta? É isso que eu tenho que começar a pensar. Não se é pecado ou se Deus vai condenar ou não. Eu tenho que começar a pensar se está fazendo bem para mim aquilo que eu estou fazendo. Então, queridos, Paulo ele está repreendendo aqui também a bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica, querendo ou não, quanto mais a gente bebe, mais a gente quer. Quanto mais a gente bebe, mais a gente sai desse mundo louco, porque nós vivemos, né, num ambiente muito louco, muita correria, né? A gente tem, né, infelizmente, tem tantas preocupações que quando você bebe a bebida alcoólica, ela te traz um conforto de espírito, né, mas instantâneo, logo vem a realidade novamente. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos nos embriagar, né, do espírito e não de bebida alcoólica. Então, quando nós viemos para Jesus, toda essa, né, esse conforto instantâneo que às vezes a bebida, a droga, né, a prostituição, a promiscuidade, todas essas coisas mundanas que às vezes vêm como algo instantâneo em nossas vidas e logo traz a realidade. Quando nós estamos com Jesus, isso é intenso. É algo maravilhoso quando nós vivemos com o Senhor. É algo assim que transcende todo o nosso entendimento. A alegria, por mais que nós estejamos passando dificuldades, a alegria é instantânea. A alegria ela vem no nosso coração e faz com que nós estejamos alegres mesmo nas dificuldades. E é isso que Deus quer que nós, né, aproveitemos aí. Paulo também nos ensina que nós precisamos fugir da promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas e nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. Queridos, uma coisa que nós precisamos fazer é não confiar em nós mesmos. Eu ouço pessoas falando assim que
que Satanás é o nosso maior inimigo. Satanás, ele é o nosso inimigo, sim, com certeza. Nós entendemos que ele nos odeia e que, se ele puder, ele leva a humanidade toda junto com ele para o lago do fogo. Mas, queridos, o maior inimigo que existe em nós, muitas vezes, é nós mesmos. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim: a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, como se estivesse dizendo para outro homem. Mas quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, está dizendo maldito a pessoa que confia em si mesmo. Quando nós pomos a nossa confiança em Deus e esperamos nele, Deus, ele trabalha em favor de nós. A Bíblia diz que Deus, ele não dorme e ele nem cochila. Deus, ele está 24 horas do dia cuidando da gente. Quando nós pomos o nosso coração diante dele, ele cuida de todas as nossas preocupações, de tudo aquilo que tira a nossa atenção. Deus, ele cuida de todas as coisas. E é o que nós precisamos entender. Por meio da palavra, queridos, eu vou ter uma direção. Por meio da palavra, eu vou conseguir conciliar a minha vida. Eu vou conseguir equilibrar todas as coisas da minha vida. Mas é necessário, queridos, é necessário eu tomar uma posição. Viver uma vida cristã sem Bíblia. Se você está dependendo de pregação de púlpito, se você está dependendo, às vezes, de participação de cultos, se você está dependendo de eventos para viver com Cristo, eu vou te dar uma informação, vou adiantar algo para você. A probabilidade de você morrer espiritualmente, de você desviar de Jesus, de você abandonar o Evangelho, está muito grande, está muito arriscado. Sabe quando você vai na beira do rio e fica ali na beira do rio, um rio perigoso, e que você começa a olhar para a água e aparenta que aquela água está te chamando para você cair lá dentro? E que se você cair, você vai morrer afogado porque você não sabe nadar? É mais ou menos assim, queridos. Às vezes nós vivemos no Evangelho assim. Vivemos um perigo constante. Então nós precisamos entender, queridos, que sem palavra de Deus nós não permaneceremos vivos. Muitas pessoas estão morrendo no Evangelho porque não entenderam ainda que precisam alimentar o seu espírito todos os dias, assim como alimenta o seu estômago com o almoço, com o café da manhã, com o almoço e com o jantar. Às vezes um café da tarde e às vezes um café da noite. Nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te entusiasmar, a palavra de Deus vai te motivar, a palavra de Deus ela vai te trazer instruções, a palavra de Deus vai te disciplinar. É o que nós precisamos, queridos. Mas para que eu venha me subjugar pela palavra de Deus, eu tenho que gerar em mim humildade. E esse é um dos grandes problemas da raça humana, falta de humildade. Então, queridos, é isso aí. Eu queria te motivar, eu queria trazer aqui para você uma pequena palavra, para que você viesse entender que é necessário nós comermos a palavra de Deus, porque é ela que vai dar direção para a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo continue abundante em sua vida e que você seja a morada do Espírito Santo. Fique na paz de Jesus. Grande abraço.